dívida, certo? A gente tem uma data de vencimento. E nos títulos de renda fixa, o vencimento ele pode ser antecipado, certo? Você pode ter o resgate antecipado e o vencimento antecipado. O que é o resgate antecipado? Você comprou um título hoje para vencimento daqui a 3 anos. Só que você está precisando do dinheiro aqui com 1 ano. Então, o que você vai fazer? Você vai solicitar o resgate antecipado dessa dívida. Simples assim. Tudo bem? Então, é quando você resgata antes. E pode haver também um vencimento antecipado de uma dívida. Imagina que você comprou um título hoje, ele vence daqui a 3 anos. Só que aconteceu da empresa deixar de cumprir com alguma obrigação. Tá? Exemplo, a empresa falou que ia te pagar juros semestrais. Ela pagou aqui, ok. Pagou aqui, ok. Pagou aqui, ok. E aqui ela não pagou. Então, em alguns casos, se tiver essa cláusula lá no contrato dessa dívida, no contrato desse título de renda fixa, se tiver essa cláusula lá, a empresa vai ter que declarar o vencimento dessa dívida, que seria para daqui a 3 anos, ela vai ter que declarar o vencimento dessa dívida de forma antecipada, porque ela deixou de cumprir alguma das regras contratuais que ela tinha estabelecido. Tá? Quais dessas regras? São 2. Covenant, quase não cai na prova, e cross default, sempre cai na prova. Tá bom? A cláusula chamada de covenant, pessoal, são tipos de garantias indiretas que trazem proteção para o investidor. Um exemplo, tá? Que a gente gosta sempre de colocar aqui, olha. A empresa emitiu lá uma dívida, ela emitiu 100 milhões em dívidas. Ela está devendo 100 milhões no mercado. E ela se compromete a estabelecer um teto para o endividamento da empresa. Então, ela coloca assim, ó, essa empresa nunca vai ultrapassar a 120 milhões de endividamento no mercado. Ela já emitiu 100. Porque senão, o que aconteceria se não tivesse uma cláusula dessa? Ela emite 100, depois ela emite mais 100, depois emite 50, depois emite 30, depois emite 80, e ela taca-lhe dívida no mercado. Ó, daqui a pouco ela está com a dívida explosiva, ela não vai ter condições de pagar. Então, um dos exemplos dessas cláusulas de covenant são garantias, né, obrigações que a empresa se compromete, ela estabelece aqui um teto para o endividamento. Outra, vincular a utilização dos recursos a um projeto específico. Você vai falar o seguinte, empresa, essa dívida que você emitiu de 100 milhões, ela só pode ser utilizada para esse projeto aqui em específico. A construção de uma usina. Você não pode pegar, por exemplo, já que você predeterminou que essa emissão de 100 milhões, essa captação de recursos de 100 milhões, ela vai ser usada para um projeto específico, você não pode pegar esses 100 milhões, por exemplo, e amortizar pagamento de dívidas anteriores, ou fazer algum outro investimento não ligado a esse projeto. Tá legal? Então, aqui, as cláusulas de covenant são regras que a empresa precisa cumprir durante o período da dívida. Para quê, gente? Você não quer emprestar dinheiro para uma empresa e ver essa empresa se afundando ao longo do tempo. Não, então você coloca ali algumas regras para você poder acompanhar se a empresa está saudável ou não. Mas, de novo, esse aqui cobra pouco na prova. O cross default cobra muito. O que é o cross default? Presta atenção aqui na tela. Imagina que eu tenho aqui uma empresa, certo? Ela emitiu aqui uma dívida X de, 10 milhões de reais. Só que ela tem também uma dívida Y, que ela já emitiu lá atrás de 5 milhões. Ela tem uma dívida Z, que ela emitiu lá atrás de 25 milhões. E eu comprei essa dívida
né, que ela emitiu agora, ó, de 10 milhões. O que é a cláusula de cross default? Essa cláusula, presta atenção, ela vai pegar todas essas dívidas que a empresa já emitiu e vai colocar aqui dentro de um balaio, ó, X, Y, Z. Então, ela coloca num bloco único todas essas dívidas e ela diz o seguinte: se, ó, a dívida que eu peguei da empresa foi essa daqui, estão lembrados? Ó, eu comprei títulos dessa emissão aqui. Essa daqui eu não participei, essa daqui também eu não participei dessa rodada. E a cláusula de cross default diz o seguinte: se acontecer da empresa deixar de honrar ou atrasar o pagamento dessas outras dívidas aqui, ainda que a minha esteja ok, ela está me pagando certinho. Ela deixou de honrar o pagamento e atrasou o pagamento nessas outras aqui. A cláusula de cross default diz que, se isso acontecer, as dívidas totais da empresa terão o seu vencimento antecipado. Ok? Para que serve isso? Para proteger o investidor. Para que você vai esperar ela atrasar e não pagar essa? Ela atrasa e não paga essa? Quem será a próxima vítima? Você. Se ela não pagou essa, é questão de tempo de chegar e ela não te pagar. Então, no menor sinal de fraqueza da empresa para honrar os seus pagamentos, o que faz? Declara o vencimento antecipado para ver se você ainda salva alguma coisa, né? Tá, a cláusula de cross default é isso. É uma cláusula que protege os investidores em caso de inadimplência. Quando as outras dívidas não são pagas, todas as dívidas terão seu vencimento antecipado por conta dessa cláusula de cross default. Tudo bem? Muito bem. Seguindo aqui, vamos falar dele, o famosíssimo Tesouro Direto. Lembra daquela estrutura que eu coloquei para vocês de renda fixa? Renda fixa é dívida. Eu tenho dívidas públicas e eu tenho dívidas privadas. Dentro das dívidas privadas, aquelas emitidas por instituição financeira e as emitidas por instituição não financeira. Agora, nós vamos falar sobre as dívidas públicas. Ok? Quais são as dívidas públicas? São os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. E nós vamos falar aqui do tão conhecido, famoso e falado Tesouro Direto. Quem aí não conhece o Tesouro Direto? Professor, já ouvi falar, mas não sei o que é. Muito bem. Nunca é tarde para aprender, tá? Presta atenção, pessoal. Olha como que é simples. Tesouro Direto nada mais é do que uma forma que o governo tem de, ao emitir títulos, captar dinheiro para financiar os seus déficits. Tudo bem? Lembra o que a gente estava falando lá no módulo 3 de política monetária? O governo emite títulos e ele capta recursos através da emissão desses títulos? Esses títulos são os títulos emitidos pelo Tesouro Direto. Então, o governo emite esses títulos aqui no mercado e o mercado vai pagar por esses títulos e vai colocar dinheiro no bolso do governo. Simples assim. Então, é uma forma de você poder comprar papéis do governo. Que papéis? Papéis de renda fixa, que representam dívidas do governo para com você. Vai você emprestando dinheiro para o governo. Quem financia o Brasil são os brasileiros. Tudo bem? A gente está comprando lá Tesouro Direto, então você está colocando dinheiro no governo e ele vai te pagar o quê? Vai te pagar um juro conforme o que foi combinado. Tá? Antigamente, não era possível você comprar papéis diretamente do governo. Isso era exclusivo aos grandes fundos, aos grandes bancos.
Com a chegada do Tesouro Direto, hoje é permitido que um investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Mas nesse caso aqui a gente está falando de pessoa física, que eles possam comprar títulos diretamente do governo. Tem que ter um intermediário financeiro, obviamente, né? Você não vai fazer uma transferência lá para a conta do governo. Então, sempre vai ter ali uma corretora e um intermediário financeiro. Mas você compra diretamente do governo. Tudo bem? Então, olha lá. Aqui só curiosidade para vocês, tá? Essa primeira parte aqui, o que for relevante para a prova, eu vou falar. As pessoas físicas devem cadastrar-se junto a uma instituição financeira. A instituição, ela vai atuar como agente de custódia, ou seja, vai guardar os títulos do cliente. Comprei Tesouro Direto, onde é que estão guardados esses títulos? Na instituição financeira que intermediou aquela operação. Tá? Valor mínimo, R$30, que é uma fração do preço do papel. Então, qualquer investidor hoje consegue aplicar no Tesouro Direto, é extremamente democrático. Quem não tiver R$30 para aplicar, é porque, de fato, não tem condições de fazer investimentos. Você não tem R$30 para fazer uma aplicação, de fato, você não tem perfil de investidor, né? Você não tem condição de investir por agora. Agora, olha o que caiu na prova. Qual que é o limite de aplicação por mês, por pessoa física? R$1 milhão. Então, você que já estava animado aí, né? Pô, legal, o Tesouro Direto é muito bom, vou aplicar amanhã 2 milhões. Não pode. O limite máximo de aplicação por mês é de R$1 milhão. Para comprar, para vender não tem limite. Se você todo mês comprou lá 1 milhão, final do ano você tem 12 milhões. Se você quiser vender os 12 milhões, logo em seguida você pode. Para venda não tem limite para compra. Tá? Para quando você vai investir, tem duas taxas. Tem a taxa de custódia da B3 e a taxa de custódia do banco. A grande maioria dos bancos cobram taxa zero. Aí fica só essa taxa da B3 aqui. Porque as corretoras começaram a ganhar muito espaço, cobrando zero de taxa. Os bancos começaram a perder dinheiro e falaram, opa, deixa eu fazer igual também. Aí eu vou começar aqui a zerar as taxas. Então, hoje, a grande maioria dos bancos cobra taxa zero para se investir em Tesouro Direto. Tudo bem? Então, em resumo, o que é o Tesouro Direto? É um sistema que permite que investidores, pessoas físicas, comprem títulos diretamente do governo. Ponto. Os títulos públicos federais, eles vão possuir risco soberano. O que é risco soberano? O risco do país, soberania, né, de um país, não honrar com o pagamento dessas dívidas. Eles também vão ter risco de mercado, que os preços podem flutuar. À medida que você comprou um título com uma taxa X, no dia a dia, a taxa no mercado vai oscilar. E lembra, ó, se a taxa oscila, olha o que acontece. Olha a minha caneta aqui, ó. Quando a taxa no mercado sobe, o preço cai. Quando a taxa no mercado cai, o preço sobe. E isso acontece frequentemente. A taxa Selic, por exemplo, se vocês fizerem um estudo aí dela rapidamente, vocês vão ver que lá em 2016, a taxa Selic, ó, taxa Selic, ela estava em 14,25. Depois essa taxa caiu, veio para 7. Depois ela caiu mais, veio a crise, agora essa taxa veio a 2. Eu já estou passando vários tempos, né? Agora essa taxa já está em 4,25 e a expectativa daqui a um tempo ela ficar em 6,5%. Então, ó, a taxa cai e a taxa sobe. Esse movimento de alta e queda da taxa de juros vai fazer com que o título se balance, né? Lembra? Juro sobe, preço cai. Juro cai, preço sobe. São inversamente proporcionais. E tem risco de liquidez, só que o risco de liquidez do Tesouro é baixíssimo. Por quê? Questão de prova, presta atenção. O governo garante a recompra dos títulos através do programa de recompra do Tesouro Nacional. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto, você vai ter liquidez diária. Diária. Qualquer momento que você quiser vender o seu papel,
o governo ele garante a recompra, ele recompra esses papéis na sua mão. Tudo bem? Então, o risco de liquidez é baixíssimo. Por quê? Não tem praticamente risco nenhum de você querer vender e não ter comprador. Para que o governo emite esses títulos? Como nós falamos, o principal motivo é o financiamento das atividades do setor público. Ele arrecada a receita por meio de impostos e taxas, certo? Quando esse dinheiro não é suficiente, o que ele faz? Capta recursos por meio da emissão de títulos públicos. E ele vai remunerar você ali uma taxa X, que a gente vai ver daqui a pouco os tipos de títulos que existem no Tesouro. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Agora, estamos falando do Tesouro Direto. Olha o que a prova vai te perguntar. Ela pode te perguntar o valor máximo de aplicação, 1 milhão. Pode perguntar sobre a liquidez. Então, os títulos eles vão ter liquidez diária através do programa de recompra do Tesouro. E a prova também vai te perguntar a característica dos títulos e quais são os títulos. Então, são dois tipos de pergunta. Ou ela vai te dar o título, por exemplo, vai te dar assim uma LTN e vai falar quais são as características dessa LTN. Então, ó, no enunciado, LTN, e nas alternativas, as características. Ou vai colocar no enunciado as características e você tem que falar, essa característica do enunciado é referente a uma LTN, a uma LFT ou uma NTNB. Ó, Davi, que sopa de letrinhas que é essa? E a gente vai aprender cada um desses títulos justamente para saber responder essas questões. Tesouro Direto. Primeiro, os títulos. LTN, LFT, NTN-B, NTN-B principal. Deixa eu só inverter a ordem aqui. NTN-B. Perdi. Vai. De novo. TD, para os mais íntimos. Tesouro Direto. Então, vamos aos títulos aqui, ó. LFT, LTN, NTN-B principal. Aí eu tenho a NTN-B e eu tenho a NTN-F. Presta atenção como que é fácil com as dicas. Primeira coisa, a prova vai te perguntar qual é o indexador. Tá legal? Então, o indexador de uma LFT, presta atenção, esse T aqui, ó, é T de taxa. Quando a taxa está depois, ele vai ser pós. Quando a taxa, o T de taxa, está antes, ele vai ser pré-fixado. Já ajudou? LFT, o T de taxa está depois, é pós. O T de taxa está antes, LTN, antes, é pré. O pós-fixado, ele sempre vai ser pós-fixado na taxa de juros, ou seja, pós-fixado na taxa Selic. E o pré-fixado, ele é pré-fixado, então não tem mais nada a se falar, ele só é pré-fixado. Tá legal? A NTN-B, esse B aqui, ó, é B de Brasil. A inflação oficial do Brasil é quem? O IPCA. Então, a NTN-B é um título que tem a remuneração atrelada ao IPCA, ou seja, atrelada à inflação. Tudo bem?
E a NTNF? Daqui a pouco eu vou falar da B tradicional. A NTNF, esse F aqui, F sabe de quê? F de fixo. Também é, ó, pré-fixo. Pré-fixado. Tá legal? Fixo. Davi, então qual que é a diferença desse para esse? E a gente vai estudar agora. Olha só. O que que vai diferenciar a NTNB? Aqui faltou um N, né? NTNB da NTNB principal? Somente a questão do pagamento de cupom. A NTNB, essas aqui, ó, a letra mais a B principal, são daqueles títulos, pessoal, que você aplica aqui o valor presente e você vai resgatar o principal no valor futuro. Ou seja, são títulos zero cupom. Já, ó, a NTNF e a NTNB, elas vão pagar cupom. Então, são daqueles títulos que você compra aqui e ele vai te pagar periodicamente. Davi, como que eu faço para memorizar isso? Presta atenção. As letras mais a B principal, presta atenção, só pagam juros no final. Olha como que rimou. As letras mais a B principal só pagam juros no final. Logo, elas são consideradas zero cupom. Quais letras, professor? LTN e LFT. Mais a B principal, que B? NTN, B principal. Só pagam juros no final, ou seja, são títulos zero cupom. Tá legal? O pessoal está perguntando assim, professor, hoje a inflação está em quanto? Só a título de curiosidade, a inflação nos últimos 12 meses, 8,35. Tá? Olha o tamanho da inflação. O tamanho da tromba. Então, quais os títulos pagam cupom? Tá? Quais títulos pagam cupom? Os que não são letras mais a B principal. Quais que sobraram, então? Sobraram a NTNB e a NTNF. Esse F aqui é F de fixo. Esses aqui, eles pagam juros periódicos. O que é o juro periódico? Você aplica aqui o valor presente e você vai recebendo pagamentos periódicos de juros. E os títulos zero cupom? Título zero cupom, ó, você aplica aqui, ó, você aplica aqui no seu valor presente e você vai tirar no final aqui o seu valor futuro. Não tem nada de recebimento periódico. E aqui você recebe periodicamente. Quando você recebe periodicamente, tem cupom. Quando você não recebe, é considerado zero cupom. Tá? O que mais que vai cobrar na sua prova? Vai te cobrar o cenário. Ela vai te dar um cenário e vai falar assim, com base nesse cenário, qual título será recomendado? Então, presta atenção. Se você tem uma LFT e ela é pós-fixada na taxa Selic, você quer acompanhar, responda para mim aí no chat, você quer acompanhar quem está subindo ou quem está caindo? Você gostaria que a sua remuneração acompanhasse o que está subindo ou o que está caindo? Pô, professor, lógico que está subindo, né? Ou seja, a LFT, então, vai ser recomendada em um cenário de alta da taxa de juros, alta da taxa Selic. Em um cenário onde a Selic estiver subindo, o ideal é você comprar uma LFT, porque ela estará atrelada, pós-fixada, na taxa Selic. A taxa Selic sobe, você sobe junto com ela.
Já no caso da LTN, ó, LTN, lembra do T antes? O T antes significa que é pré-fixado. Quando você tem uma taxa pré-fixada, por exemplo, de 10%, o ideal quando você trava uma taxa é que a taxa no mercado caia. Imagina que a Selic ela caia para 3%. Você tem um título que remunera 10, enquanto todo o mercado está ganhando 3. Então, o pré-fixado ele vai ser recomendado em um cenário de queda de juros. E, para finalizar, os títulos atrelados à inflação. No caso aqui, a NTN-B ou B principal, né? Vou colocar aqui B, inflação. IPCA, vai. Quando que eu vou atrelar, ó, quando que eu vou recomendar um título atrelado ao IPCA? Quando existir uma possibilidade de alta ou um risco, né, vamos chamar assim, alta da inflação. Como eu sei que a inflação ela é medida pelo IPCA, se o IPCA subir e o meu título tem a remuneração indexado ao IPCA, significa que a minha remuneração também vai acompanhar a variação do IPCA. Esses títulos aqui, na minha opinião, eles são excelentes, eles remuneram IPCA mais 6. Então, no exemplo que eu dei para vocês, o IPCA está acumulado em 8,35. Esses clientes estão recebendo 8,35 mais 6. Faz as contas aí de quanto que ele está ganhando. Se o IPCA fosse 2, ele receberia 2 mais 6. Se o IPCA fosse 0, 0 mais 6. Se o IPCA der negativo, menos 2, vai ser menos 2 mais 6. Ao ano. Isso aqui é o total no ano. Então, um rendimento composto por dois indexadores. Um indexador pós-fixado e o outro que é travado, pré-fixado. Beleza? E para finalizar, nós temos, podendo ser resgatado a qualquer momento. Lembra que tem liquidez diária. Exatamente, Josi. Para finalizar, a LFT, ela pode ser negociada com pequeno deságio, vou colocar aqui, ó, pequeno deságio, e a LTN, ela sempre será negociada com deságio. Por quê? O que eu vou falar agora não cobra na prova, mas só para vocês entenderem. A LTN, que é pré-fixada, o investidor, ele já sabe no ato da aplicação qual vai ser o rendimento dele. Então, ela funciona da seguinte forma, olha só. Ela estabelece que no vencimento, sempre o valor de vencimento vai ser de R$1.000. Isso já é convencionado, é uma regra. Quando você compra uma LTN, no vencimento o valor dela será R$1.000. Significa que, respondam para mim, se eu comprar essa LTN por R$800 hoje, qual vai ser o meu rendimento em reais daqui a 2 anos? Olha só, vou repetir a pergunta. Eu comprei essa LTN por 800. Daqui a 2 anos, eu sei que ela vai estar valendo 1.000. Qual foi o meu rendimento nesses 2 anos? R$200. R$200. Ou seja, quando eu compro esse título aqui hoje, eu já sei que daqui a 2 anos eu vou ter R$200 de juros. Por quê? Porque no vencimento eu sei que o título vale 1.000. Agora, olha que interessante, pessoal.
E o que acontece se eu comprar esse papel por R$600? Quanto vai ser meu juro? Vocês estão percebendo que quanto maior é o deságio sobre esses R$1.000 que eu vou ter no vencimento, quanto maior o deságio, maior é a minha rentabilidade? Quanto maior o desconto que eu aplico nesse papel aqui no momento da compra, maior será a minha rentabilidade. Então, deságio, lembra, conceito de deságio é o desconto que eu tenho sobre o valor do título. Ele tem um valor de 1.000 no vencimento, se eu compro ele por 600, eu vou ganhar no final 400 de lucro. Se eu compro ele por 700, eu vou ganhar 300. Ó, PU está aumentando, minha rentabilidade está caindo. Ó, era 400, foi para 300. Então, em resumo, nós temos o seguinte. Opa! Olha o quadro resumo aqui para vocês. Presta atenção. LFT pós-fixado, ó, o teta depois é pós-fixado na taxa Selic, recomendado em um cenário de alta de juros. LTN, o teta antes, é pré-fixado, negociado com deságio, recomendado em um cenário de queda de juros. NTNB, é B de quê? B de Brasil. Qual é a inflação oficial do Brasil? IPCA. Recomendado quando a inflação está subindo. A NTNF, F de fixo. Qual que é a diferença desse fixo para esse? Esses três aqui, ó, são títulos zero cupom. E esses dois aqui são títulos que pagam juros periódicos, são títulos que pagam cupom de juros. Então, a prova, pessoal, ela vai te fazer 4 tipos de pergunta. Primeiro, vai te dar o título e falar qual é a característica desse título. Ponto. Ou vai te dar a característica e vai falar essa característica é de qual título? Ou vai te dar um cenário e perguntar qual título deve ser recomendado nesse cenário. Ou vai te dar o título e falar esse título é recomendado para qual cenário? É isso que vai te perguntar. Tudo bem? Curiosidade, uma pergunta aqui. Quando solicito o resgate, é imediato e as taxas... É imediato as taxas na rentabilidade? Não sei se foi isso, né? A rentabilidade ela é acumulada diariamente. Quando você vê o valor na tela, já está com a rentabilidade do dia. Você teria só que descontar o imposto de renda. Tá bom? Mas solicitou o resgate, cai no mesmo dia. Se é imediato, aí depende da liquidação, mas ele cai no mesmo dia. Vamos praticar, então, para ver se a gente... Nada melhor do que ver teoria e depois entrar na prática. Olha só, questão característica de prova. A letra financeira do Tesouro, a LFT, lembra? LFT. O teta depois é pós. Pós fixado em quem? Na taxa de juros. Pós fixado na Selic. É um título indexado. O que é indexado, pessoal? Atrelado. Indexado é atrelado. Indexado a quem? Acabamos de responder, ó, a taxa Selic. Aí aqui CETIP está errado, IPCA, NTNB e GPM não tem nada a ver. Então, indexado à taxa Selic. Negociado ao par, com ágio ou deságio. O que é o par, ágio ou deságio? Ó, vamos imaginar aqui um preço de 1.000. Se eu compro o título a 1.000, estou comprando ele ao par. O par de 1.000 é 1.000. Se vale 1.000 e eu estou comprando ele por 1.200, ágio. Se vale 1.000 e eu estou negociando ele por 800, deságio. Então, ó, par, ágio, deságio. Ágio acima, deságio abaixo e ao par é no mesmo preço. Resposta correta, letra A. Próxima. Muito bem, pessoal.
é uma característica das letras do Tesouro Nacional. Ó, LTN. O T está antes, é prefixado. É uma característica. Olha lá, ó, ser indexadas. Elas não são indexadas em nada, elas são prefixadas. A dólar, pelo amor de Deus. Pagar em juros calculados com base na Selic. Não, ele é prefixado. Pagar em juros de 6% ao ano, acrescida TR. Terem rentabilidade, pré-fixada. Resposta correta, letra D de dado. Questãozinha tradicionalíssima de prova. Próxima. Excelente. Ó, o investidor ficou sabendo que haverá uma elevação na taxa de juros. Então, vai subir a taxa Selic. Lembra aqui, ó, tá te dando um cenário. Baseado nessa informação, que informação? Que a Selic vai subir, esperando obter rentabilidade significativa, ele deverá aplicar quem? Ora, se a taxa Selic está subindo, ele tem que indexar a rentabilidade dele a esse indicador que está subindo. Está fazendo sentido para vocês? E qual título que possui a remuneração atrelado à Selic? A LFT. O T é depois, pós, fixado na taxa Selic. Resposta correta. Letras financeiras do Tesouro. Ó, T depois é pós. Resposta correta, letra A. Agora, D, ações, não tem nada a ver. C, nota promissória com remuneração pré-fixada. Imagina se você trava a sua taxa em 5 e a Selic vai a 10. Você está ganhando 5 enquanto todo mundo está ganhando 10. Beleza? Então, lembra da dica. O T depois, pós. O T antes, pré. Você vai ficar parado enquanto o mercado está caindo. Agora, se o mercado estiver subindo, o que você quer fazer? Você quer acompanhar. Para acompanhar, você tem que estar indexado àquela remuneração. Próxima. Começando a pegar o jeito. Ó, o investidor pretende aplicar no longo prazo em títulos que proporcionem proteção aos efeitos da inflação. Então, eu tenho que encontrar um título que tenha remuneração atrelada à inflação. De forma que, se a inflação subir, eu tenha a correção da inflação mais uma taxa fixa. Quem faz isso? Vamos lá. LFT. A LFT é atrelada à Selic. Imagina, se a inflação aqui for de 10 e a Selic tiver de 7, levei bomba. A LTN, ela é pré-fixada. Imagina, eu pré-fixei a taxa em 5 e a inflação foi a 10, levei bomba. A NTNF é F de fixo, ou seja, também é pré-fixada. A NTNB, sim, ela é atrelada ao IPCA, mais uma taxa fixa, que eu vou colocar aqui como exemplo, 6%. IPCA mais uma taxa. Então, como que eu estou me protegendo da inflação? Se a inflação deu 10, aqui eu estou ganhando 7, não me protegi. Aqui eu estou ganhando 5, não me protegi. Aqui eu também tenho uma taxa pré-fixada, não me protegi. Agora, neste daqui, eu vou ter a remuneração de 10 mais 6. Estou ganhando 16, estou protegido contra os efeitos da inflação. Os preços subiram 10. Só que como eu indexei a minha aplicação à inflação, a minha carteira também subiu 10. E eu ainda ganhei mais 6. Por assim, dessa forma que eu me protejo. Tá legal? O que é a inflação? A inflação é o aumento no nível dos preços. Se você atrela a sua rentabilidade ao aumento do nível dos preços, os preços sobem, sua carteira também sobe naquela mesma proporção. Aí você se protege. Como que você se protege da variação do dólar? Você indexa a sua carteira ao dólar. O dólar valorizou 20%.
Mas a sua carteira também subiu 20. Ótimo. Ou seja, você se protegeu dessa variação do dólar. Resposta correta, letra C de casa. Próxima. Exatamente. Para você não sofrer os efeitos da inflação, se a inflação subir, você tem que subir na mesma proporção ou mais. Para você não sofrer os efeitos da inflação, você tem que ter uma remuneração igual ou maior à inflação. Se você tiver um retorno menor, você está sofrendo os efeitos da inflação. Ela quem? Não. Inflação é sempre atrelado a títulos de inflação. LTN e LFT terão relação com juros. Queda de juros, LTN. Alta de juros, LFT. Dos títulos públicos federais abaixo, qual oferece ao investidor a possibilidade de recebimento de juros periódicos, ou seja, cupons? Aí aqui você tem que saber, ó, quais não pagam. As letras mais a B principal. Por quê? Só no final. Porque elas só pagam juros no final. Quais letras? LFT e LTN. Mais a NTNB principal. Ó, LFT mais LTN mais a B principal pagam juros periódicos. Desculpa, não pagam juros periódicos. Então, qual que vai pagar, ó, recebimento? Qual que vai ter pagamento de juro periódico? A que sobrou, NTNB. Muito bem, gente. Grande maioria acertou. Parabéns, viu? Próxima. A ação cai, o título vale menos, mas ele tem uma taxa pré-fixada ali junto, certo? Lembra que a remuneração é inflação mais uma taxa fixa. Então, eu me protejo de toda forma. Se a inflação, porventura, cair, significa que os preços caíram, o meu dinheiro está acompanhando a variação dos preços. Se proteger da inflação é você garantir que o seu dinheiro consiga comprar as mesmas coisas a qualquer momento. Então, se a inflação caiu, significa que os preços caíram. O seu dinheiro vai valer menos, mas você vai continuar conseguindo comprar as mesmas coisas. Olha só, questãozinha de prova, marotíssima, tá? Marotíssima aqui de prova. Governo federal emite títulos públicos para financiar a sua dívida através do Tesouro Nacional. Uma das formas de comercialização é através do Tesouro Direto, que possui como característica títulos que podem ser comprados sem nenhum limite de valor. Errado. Todo mundo sabe que tem um limite de 1 milhão por mês. Essa aqui está errada. Liquidez diária para os títulos através do programa de recompra do Tesouro Nacional. Linda essa daqui. Garantia do FGC, jamais. Oferta de títulos privados. Poxa, se são títulos públicos, como é que eu vou marcar que são títulos privados? Não dá, né? Resposta correta, letra B de bolo. Característica e pergunta. Essa característica é referente a qual título? Ó, é do tipo zero cupom, ou seja, não paga juro periódico. E possui o valor atualizado diariamente pela taxa Selic. O título que tem remuneração atualizado pela Selic é a LFT. O T está depois, é pós. Pós-fixado na taxa Selic. Eu vou procurar ela, ó, LFT. Resposta correta, letra D de dado. B é IPCA. O T antes, ó, é pré. E a série C não é negociada mais, mas era antiga NTNC. Mas essa daqui não é negociada mais, tá?
Mais uma. Vamos praticar bastante. Pessoal, é capaz de cair uma questão na prova sobre títulos públicos federais. Capaz de cair uma. Nós estamos fazendo aqui pelo menos umas 9 questões para tentar matar todas as possibilidades de se perguntar de título público na prova, tá? Excelente, gente. As letras do Tesouro Nacional, LTN, pré-fixado. São títulos públicos que ela não acompanha ninguém, porque ela é pré-fixada. Acompanha, ela não acompanha ninguém, porque ela é pré-fixada. Possui rendimento máximo de 12? Nunca falamos isso. Resposta correta, pode ser negociada com deságio. O que é o deságio? O desconto. No vencimento ela vale 1.000, você compra ela aqui por um desconto. Exemplo, comprei por 600. Minha remuneração vai ser de 400. Porque de 600 para 1.000, eu vou ter 400. 32. É uma característica das letras do Tesouro Nacional. Bem, gente, muito bem. Ó, LTN, teta antes, vai ser pré. Tem rentabilidade pós? Não, teta antes é pré. Paga cupom? Não, esse é um título zero cupom. Lembram? As letras mais a B principal são zero cupom. Paga juros calculados com base na Selic Over? Não, porque ela é pré-fixada. A rentabilidade é dada pela diferença entre o preço de compra, eu dei um exemplo, né? Compra por 600, e seu valor nominal no vencimento. No vencimento sempre vai ter o valor de 1.000. Então, a rentabilidade vai ser de 600 para 1.000, nesse exemplo aqui, 400, que é o deságio sobre o valor de face. Esse daqui, ó, é o valor de face, 1.000. O deságio eu comprei por 600, desconto. Minha rentabilidade vai ser exatamente essa diferença. D de dado, a resposta correta. Última questão de hoje. Título público pré-fixado do tipo zero cupom. Esse deságio, o deságio é um desconto sobre o valor do título. Tá bom? O deságio é um desconto sobre o valor do título. Muito bem, gente, ó. Pré-fixado. Se é pré-fixado, ou vai ser a LTN ou a NTNF. Esse F aqui é F de fixo. LTN porque o T está antes, é pré. Do tipo zero cupom. Então, aqui, ó, já vou eliminar essa NTN série C e já vou eliminar essa LFT aqui. Quais são os títulos zero cupom? As letras mais a B principal. Aqui, ó, zero cupom, resposta correta, letra A. Pessoal, o que eu sugiro a vocês que façam? Escreve num papel, vai colocar assim, ó, LTN. Quais são as características de uma LTN? Você vai colocar, ó, é um título pré-fixado. Só isso. Se você souber só isso, está morto já. A prova vai engolir você. Ok? Outra característica da LTN, negociada com deságio. Aí você vai colocar, o que é o deságio? É um desconto. Tá certo? Outra característica, ó, é um título zero cupom. Uma outra característica, negociada em um cenário, recomendada em um cenário de queda de juros. Tá legal? Aí sim, você está dominando o que é uma LTN. Se você ficar igual o papagaio, LTN pré, o T tá antes pré, LTN pré, o T tá antes pré. Ah, manjei, professor. Tô mandando até uma musiquinha, ó, manda essa lá no seu curso. Você tá sabendo nada de LTN. Aí a prova pergunta assim, ó, é um título zero cupom recomendado em um cenário de queda de juros.
Aí você tem que saber que zero cupom é LTN, queda de juros é LTN. Mas você não, LTN pré, LTN pré. Aí você não está sabendo, você simplesmente virou uma maritaca que está decorando. Então, pega o título, coloca ele aqui e escreva ao redor dele todas as características que você conhece sobre esse título. Fazendo isso, que a gente chama de mapa mental, você vai aumentar a absorção do conteúdo. Combinado? Com essa dica, a gente encerra a nossa aula hoje. Falamos já sobre a primeira perna de renda fixa, que são os títulos públicos, e a gente vai falar amanhã, tá? Iniciar a parte de títulos privados. LFT, eu que pergunto, LFT, quais são os títulos zero cupom? Essa é uma resposta que eu preciso sua, Mauro. Quais são os títulos zero cupom?